Oi galera, eu sou a Bruna do blog Viajantes por Opção e hoje o estado da vez é o Maranhão. Seja muito bem-vindo ao nosso canal e a mais um vídeo da série Viagens Imaginárias, em que nós estamos selecionando vários lugares para conhecer em todos os estados brasileiros. Hoje é dia de falar do Maranhão. E para começar, como sempre, a gente vai falar da capital do Maranhão, que é São Luís. Vocês sabiam que São Luís é a única capital brasileira que foi fundada pelos franceses e não pelos portugueses? Eu já vou falar disso daqui a pouco. E outra curiosidade de São Luís é que ela é uma das 4 capitais brasileiras que fica em uma ilha. E a gente vai começar falando do Marco Zero da cidade, que é onde fica hoje o Palácio dos Leões. Como eu acabei de falar, São Luís foi fundada pelos franceses. Foram eles que primeiro chegaram ali e fizeram em 1612 um forte. Esse forte recebeu o nome de São Luís, em homenagem ao rei da França na época, que era Luís XIII. Já em 1776, o governador Joaquim de Melo mandou destruir o forte e no lugar começou a construir o palácio que hoje é o Palácio dos Leões. Ele já serviu como moradia de governadores, mas hoje ele é apenas a sede do governo do estado. De terça a domingo é possível realizar visitas guiadas ao palácio, que tem mais de 3.000 metros quadrados. Nessa visita você vai conhecer principalmente 5 salões, onde fica parte do acervo de mais de 1.000 peças que o Palácio dos Leões tem. Entre essas peças estão mobiliários, quadros, lustres e diversos outros objetos de decoração. E para fechar lindamente a sua visita, do lado de fora do palácio você pode aguardar para ver o espetáculo do pôr do sol. O segundo lugar para conhecer em São Luís é o seu centro histórico. O centro histórico da cidade foi nomeado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco no ano de 1997. Muitos dizem que ali existem 4.000 imóveis antigos, outros falam em 6.000. Eu realmente não sei qual é a conta verdadeira, mas existem muitos casarões que você pode conhecer. Essa é uma herança dos colonizadores portugueses que trouxeram para cá a sua arquitetura. A maioria desses casarões é um sobrado, onde na parte do térreo funciona um comércio e na parte de cima funcionava a moradia das pessoas. Uma característica bastante comum nesses casarões é que eles têm a fachada coberta de azulejos. Eu achava que os azulejos eram apenas decorativos, mas eles têm uma função específica. Além de funcionar como impermeabilizante, os azulejos também ajudam no isolamento térmico, diminuindo a temperatura no interior das casas. O casario de azulejos pode ser observado principalmente na Rua Portugal, mas existem outros edifícios que vale a pena conhecer. Um deles é o Teatro Arthur Azevedo, que foi inaugurado em 1817 e até o ano de seu apogeu, em 1840, recebeu até companhias europeias. Outro local é o Mercado das Tulhas, onde hoje você pode encontrar diversas comidas típicas do Maranhão. E o último é a Catedral da Sé. A construção da Catedral da Sé começou em 1622 com os jesuítas, mas ela foi sendo reformulada e reconstruída ao longo dos anos, e a arquitetura que se vê hoje é do século XIX. O terceiro lugar para conhecer em São Luís é a Casa do Maranhão. Esse centro também fica em um casarão do século XIX e hoje abriga uma exposição que mostra a história e a cultura do povo maranhense. A entrada é gratuita e existem visitas guiadas que são muito bem recomendadas nos relatos que eu li pela internet. Nos 2 andares da casa você vai conhecer um pouco mais da história do Maranhão e também da sua cultura, através do folclore, das lendas e das festividades, como o Bumba Meu Boi e a Festa do Divino. Você também pode se inteirar um pouco mais sobre a gastronomia, as embarcações e os azulejos, que são muito utilizados nas construções antigas. O segundo andar é o principal e ele é todo dedicado à festa de Bumba Meu Boi, que é relacionada ao São João maranhense. Lá você vai conhecer um pouco mais dessa tradição e da história de Seu Francisco e Catirina, que eu contei no vídeo do Amazonas, é só clicar no card aqui em cima para assistir.
e também vê diversos bois e as roupas utilizadas nessa festa em um acervo rico em detalhes. Lá do segundo andar você ainda pode ter uma bela vista do Rio Anil a partir das janelas e das sacadas desse prédio que já funcionou como prédio da alfândega. O quarto lugar para conhecer em São Luís é a Fundação da Memória Republicana Brasileira. Apesar desse ser o nome oficial do local hoje em dia, ele é muito mais conhecido como Convento das Mercês. Esse prédio começou a ser construído em 1654 e, a partir da independência brasileira, ele começou a ser desocupado e ficou em abandono por alguns anos. Na metade do século XIX, ele voltou a funcionar agora como um seminário e no século XX ele foi vendido ao governo do estado e teve diversas outras utilizações, como quartel da Polícia Militar e quartel dos bombeiros, e também como um hospício. O Convento das Mercês só se tornou um centro cultural a partir de 1989. Esse centro foca na história da República, mas uma coisa que me chamou muita atenção é a sala onde ficam os presentes recebidos pelo presidente. Lá ficam objetos recebidos de vários países e um deles é uma edição de Dom Quixote de La Mancha, ilustrada por ninguém menos que Salvador Dalí. E o último lugar para conhecer em São Luís é a Praça Gonçalves Dias. Presta atenção nesses versos. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Se você nunca ouviu esses versos, é bem provável que você tenha fugido das suas aulas de literatura. A Canção do Exílio foi escrita por Gonçalves Dias, que é um poeta maranhense e que dá nome a essa praça. Essa praça tem uma localização privilegiada. De lá você pode ter uma bela vista da Baía de São Marcos, pode ver também o Centro Histórico e a Cidade Nova, que fica do outro lado da Bahia. Ela foi fundada em 1873 e era um dos lugares escolhidos pelos casais de namorados para assistir ao pôr do sol. E é por isso que ela também é chamada de Largo dos Amores. Na praça existe um coreto e também a estátua de Gonçalves Dias, mas ao redor dela existem outros edifícios que vale a pena conhecer. O primeiro deles é a Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, que foi fundada em 1719 e que tem arquitetura em estilo neogótico. O outro é o Palácio Cristo Rei, de 1838, com estilo barroco, e que hoje abriga a reitoria da Universidade Federal do Maranhão. Terminada essa seleção de lugares ludovicenses, eu vou te dar mais 5 lugares para conhecer agora no estado do Maranhão. E o primeiro lugar são os Lençóis Maranhenses. Esse é provavelmente o ponto turístico mais conhecido do Maranhão e eu imaginava que era grande, mas não imaginava que era tanto assim. Ele é o maior campo de dunas da América do Sul, se estende por 120 quilômetros da costa maranhense e tem mais de 150 mil hectares. O nome Lençóis foi dado porque, visto de cima, esse campo de dunas parece um lençol jogado sobre a cama. Nem as dunas, nem as lagoas dos Lençóis Maranhenses são perenes. Em um dia com muito vento, as dunas podem se deslocar até 10 centímetros e as lagoas só estão disponíveis para banho entre o período de cheias e o período de seca. Durante a época de chuvas, que vai de dezembro a maio, o lençol freático é reabastecido, formando as lagoas. A melhor época para visitar os lençóis é entre junho e setembro, quando já acabou a época de chuvas e as lagoas ainda estão disponíveis para banho. A partir de outubro, as lagoas começam a secar e o lençol se transforma em um deserto até o próximo período de chuvas. A principal cidade que recebe os turistas é Barreirinhas, onde fica o circuito da Lagoa Azul. Você também pode conhecer os lençóis a partir de Santo Amaro, onde dizem que fica uma das lagoas mais bonitas. E o outro lugar que você pode conhecer é Atins, onde você pode ter um contato maior com a comunidade e também aproveitar a praia para fazer kitesurf, windsurf, caiaque e também stand-up. E o segundo lugar para conhecer no Maranhão é a cidade de Raposa. Ela fica a 30 quilômetros de São Luís e abriga as dunas de Carimã, que são conhecidas também como lençóis em miniatura. Essas dunas também recebem outro apelido, são as fronhas maranhenses.
Os passeios até as dunas de Carimã são feitos de barco e geralmente existe uma parada intermediária para você conhecer uma fazenda de ostras. A cidade também é conhecida pelo Corredor das Rendeiras. Nessa rua você pode conhecer as mulheres que trabalham com a renda de bilro e, se quiser, levar uma lembrança para casa. A cidade de Raposa também é a maior colônia de pesca do Maranhão. Então, se você gosta de frutos do mar, não deixe de provar as delícias fresquinhas de lá. O terceiro lugar para conhecer no Maranhão é a Chapada das Mesas. Assim como na Chapada dos Veadeiros, a Chapada das Mesas é composta pelo Parque Nacional e também diversas outras propriedades privadas que ficam nos arredores. O conjunto todo da Chapada das Mesas tem mais de 160 mil hectares que ficam no sul do Maranhão. O nome Chapada das Mesas deve-se aos platôs de arenito que se assemelham muito com mesas de pedra. Dentro do Parque Nacional você pode conhecer o Portal da Chapada, conhecer a Cachoeira São Romão, que tem um grande volume de água, ou então a Cachoeira da Prata, onde é possível fazer rapel e canyonismo. Já nas propriedades privadas fora do parque, eu destaco o Complexo da Pedra Caída, que tem piscinas, teleférico, tirolesa e diversas cachoeiras, e também o Encanto Azul e o Poço Azul, que tem uma cor de água lindíssima. O quarto lugar para conhecer no Maranhão é a cidade de Alcântara. Essa cidade, que parece ter parado no tempo, foi fundada em 1648 pelos portugueses. Para chegar até lá, você tem que pegar um barco partindo da capital São Luís. Se você é daqueles que enjoa fácil em barco, toma um remédio antes, porque todo mundo diz que balança muito para chegar até lá. Essa é uma cidade que teve seu auge nos séculos 18 e 19 e que ainda mantém algumas ruínas coloniais, como a Igreja Matriz e o Pelourinho. Em Alcântara você também vai conhecer o doce de espécie, que é uma herança açoriana. Esse doce, que é feito principalmente com coco e açúcar, ficou muito popular porque ele é distribuído na Festa do Divino. E essa festa também é famosa na cidade de Alcântara. Ela é a celebração religiosa de Pentecostes e acontece entre os meses de maio e junho. Nesse período, a cidade já chegou a receber 50 mil turistas. Na Festa do Divino sempre ocorrem diversas procissões, missas, muita música e dança, e também a distribuição de licores e do doce de espécie que eu acabei de falar. Alcântara também é sede de uma base espacial para lançamento de foguetes. Ela é uma das bases espaciais mais bem localizadas do mundo, porque ela fica a apenas 2 graus da linha do Equador, e dizem que com isso é possível economizar até 30% do combustível no lançamento de um foguete. Infelizmente, não é mais possível visitar a base depois de um acidente que ocorreu lá na década de 90. E a última cidade para conhecer no Maranhão é São José do Ribamar. Ela também fica bem próxima da capital São Luís, são apenas 40 quilômetros de distância. São José de Ribamar é o padroeiro do Maranhão e a cidade é um dos santuários mais importantes do norte e do nordeste. Diz a lenda que um navio português estava atravessando por uma tempestade e os seus tripulantes começaram a rezar para São José de Ribamar, que os levou em segurança à terra firme. Depois desse fato, a partir de 1757, 3 igrejas foram construídas em homenagem ao santo, mas todas elas desmoronaram. Os fiéis dizem que isso aconteceu porque elas foram construídas de costas para o mar. Em 1915, uma nova igreja foi construída, dessa vez de frente para a orla, e ela está em pé até hoje. Em setembro, ocorre a festa de São José do Ribamar, que atrai muitos devotos. Muitos deles levam objetos que simbolizam a sua gratidão ao santo, e esses objetos hoje estão expostos no Museu dos Ex-Votos. E é com a cidade de São José do Ribamar que a gente fecha a lista de 5 lugares para conhecer no Maranhão. Se você tem dicas de lugares legais para conhecer no Maranhão que eu não falei nesse vídeo, deixa por favor aqui nos comentários que a gente vai adorar saber. Não esquece de curtir se você gostou e compartilha esse vídeo, e também se inscreve no canal para a gente se ver aqui na próxima semana descobrindo mais um estado brasileiro. Um abraço e muitas viagens! Tchau!